Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, 17 de fevereiro de 2023, e a palavra do dia se encontra no livro de Atos, capítulo por número 10, a partir do versículo 1, que nos fala sobre a história, vai narrar sobre um homem, um centurião da corte chamada italiana, a qual esse homem nos diz o texto, a partir do versículo 1 do capítulo 10 de Atos, que ele era um homem generoso, temente ao Senhor e que fazia contínua oração a Deus. Mas um certo dia, enquanto ele está orando, ele vai ter uma visão, um anjo vai aparecer a ele e vai nos dizer no versículo 4, este fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirás o que deve fazer. Isso é algo extraordinário. Você vai ver que mesmo Cornélio sendo um homem generoso, um homem que dava esmolas, um homem que temia ao Senhor, que orava, agora ele vai ter uma experiência extraordinária. O anjo do Senhor vai aparecer a ele e vai dizer: ei, Deus tem recebido as tuas esmolas, tem ouvido as tuas orações. Agora vai, envia alguém até a Jope e manda chamar Pedro, porque ele te dirá o que você deve fazer. Veja que o próprio anjo poderia anunciar. Aqui o anjo está dizendo para ele ir atrás de Pedro, chamar, e ele vai dizer o que é que Cornélio deveria fazer. Está se tratando do próprio evangelho que seria ministrado através da vida de Pedro. E porque o anjo não anunciou? Porque essa incumbência ficou para nós que estamos aqui na terra, para anunciar as boas novas, para anunciar a Cristo. Deus designou a mim e a você. E o interessante disso tudo é que este homem aqui, ele era gentil, ele não fazia parte da linhagem judaica. Até então os discípulos achavam que o evangelho, as boas novas, era apenas para aquelas pessoas que eram ali judeus e não os gentios. Mas essa palavra vai se estender e vai ser agora ministrada também e levada para os gentios. Deus recebe também os gentios. Isso é algo extraordinário, porque você vai ver que lá na frente, o próprio Pedro, depois que se reúne com Cornélio, ele vai ter que se explicar para todos os judeus por que ele tinha ido à casa desse homem gentil. Na época, na cultura judaica, eles não poderiam nem sequer adentrar na casa dessas pessoas. Mas enquanto o anjo está aqui se revelando para Cornélio, a Bíblia nos deixa claro em versículos lá na frente que o próprio Senhor deu uma visão a Pedro e começou a mostrar alguns bichos, répteis ali, e disse para Pedro que era a hora, o horário de almoço, a hora sexta. Pedro estava com fome e ele tem uma visão desses bichos ali que era tido como impuro na lei. Então o próprio Deus diz: Pedro, mata e come. E ele vai questionar: Senhor, nunca comi coisa impura alguma. E o próprio texto vai nos dizer que Deus diz: ei, não torne imundo ou impuro o que eu já purifiquei. Veja que Deus está preparando o cenário para que Pedro venha se encontrar com Cornélio e venha entender que a mensagem de Deus era também para os gentios e não apenas para os judeus. Então, quando ele tem aquela visão, a Bíblia vai nos dizer que por 3 vezes tem aquela visão e depois vai subir ali aqueles animais, aqueles bichos. E o próprio Deus diz: está aí a porta, homens, e vem atrás de você, vá com eles, porque eram os empregados ali, enviados pelo próprio Cornélio para ir até a casa de Cornélio e dizer o que ele deveria fazer. Então observe que eles vão ali
vai ao encontro Pedro de Cornélio, pergunta qual o motivo da sua chamada ali, ainda diz que eles sabiam muito bem que o judeu não poderia adentrar naquela casa, mas ele tinha tido uma visão e estava entendendo que a palavra seria também para ele. É tanto que quando ele começa, Cornélio vai contar a experiência que teve, e Pedro também vai fazer a junção do que Deus havia dito para ele naquela visão dos répteis. E o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que Pedro, anunciando a Cristo, anunciando o sacrifício de Jesus, que havia morrido, ressuscitado ao terceiro dia, quando ele começa a anunciar, no versículo 43 disse: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não seja batizado esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Enquanto Pedro está pregando, anunciando a Cristo para aquele povo por uma ordem do próprio Deus, ele viu a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens. Aqueles homens começaram a falar em outras línguas. E eles até então achavam que aqueles dons eram apenas para os judeus. E a mensagem de Deus, ela se estende para todos. E o que eu acho algo extraordinário é que o próprio Deus já havia dito a Pedro: ei, não torne impuro ou imundo o que eu já purifiquei. E é assim que acontece, meu amado irmão. Muitas vezes, no tempo a qual nós vivenciamos, Deus ele tem resgatado muitas pessoas, mas a religiosidade, povos, acham que o evangelho é somente para eles. Mas não, o evangelho é para toda criatura. Jesus morreu por todos e ele vai alcançar até mesmo aquele que você não gosta, até mesmo alguém que é teu inimigo, que você não ama, que você odeia, que você não perdoa, que você ainda não liberou o perdão. Cristo morreu também por ele. Aquele povo achava que o evangelho era apenas ali para os judeus, apenas para eles, mas não, a mensagem se estende. Deus se revelou para aquele gentio por nome Cornélio, e você precisa entender, e o texto começa a quebrar todos os tabus e nos mostrar que apenas ser bom, apenas ser generoso, apenas ajudar as pessoas não é o suficiente para alcançarmos a nossa salvação. É algo necessário ajudar e abençoar, até porque o Senhor recebeu as esmolas, recebeu também a generosidade e ouviu a oração daquele homem porque temia ao Senhor. Mas foi necessário o anjo dizer: vai até a Pedro, porque ele te dirá o que você deve fazer. Sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo em outras palavras: vai até a Pedro, porque você precisa ouvir a mensagem de Deus e você precisa fazer uma aliança com Deus. Ei, não basta você ser generoso ou generosa, não basta você dizer que não faz o mal, só faz o bem. Se você não tem uma aliança com Cristo, nada adianta. Era necessário Cornélio ir até a Pedro para ouvir a mensagem de Deus. Ei, você precisa procurar alguns Pedros nessa terra, a qual tem a mensagem, a qual tem o evangelho genuíno e puro, a qual vai ministrar a salvação, e você se arrependerá dos seus pecados, você será batizado nas águas como sinal de arrependimento, e o Espírito Santo também vai te revestir. Assim como o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens na casa de Cornélio, assim também o Espírito Santo está disponível para nos revestir, para nos preparar para anunciar as boas novas de Deus. Ei, não turbe o vosso coração, como Cristo deixou claro para os discípulos em João capítulo 14, a partir do versículo 1 a seguir. Não turbe os vossos corações.
crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas e eu estou indo preparar o lugar. Cristo estava próximo, já presta aí a cruz do Calvário para preparar esse lugar, porque era necessário ele ir ao Calvário, morrer ali pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, para nos dar acesso a Deus. Aleluia! Meu amado irmão e minha irmã, não basta apenas você ajudar o próximo e achar que não precisa ter uma aliança com o Senhor. Você precisa, o texto nos deixa claro que esse homem era gentil, mas temia ao Senhor. Tem muita gente aí fora que teme ao Senhor, que realmente não faz o mal, que é generoso, que abençoa até mesmo a obra de Deus. Mas é necessário ter uma aliança com Ele. Não pense que boas obras te levará ao céu. O que te leva ao céu é o sacrifício de Cristo. É a aliança que você faz com Ele quando você crê no sacrifício dEle. Quando você crê com o coração e confessa com a tua boca a público que Cristo salva, que Cristo morreu para nos salvar. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Não tenha como imundo ou impuro quem Cristo já purificou. Ei, não queira julgar as pessoas e dizer, eita que agora é santo, eita que agora é santa. É santo mesmo porque agora é separado, porque agora é separada. Cristo separou, tem uma aliança com Ele, agora é santo, é separado e é separada por Ele para anunciar as boas novas. Deus tem levantado muitos Pedros nessa terra para anunciar as boas novas para muitos Cornélios que estão aí perdidos, achando que tão somente ajudando as pessoas irá para o céu, mas não. O caminho que nos leva ao céu, leva acesso a Deus, é somente Cristo Jesus. Você precisa confessar a Cristo e vivenciar esta palavra, porque quando você nascer verdadeiramente da água e do Espírito, você vai experimentar de coisas que nunca experimentou. Você vai vivenciar coisas extraordinárias da parte de Deus. Assim como Cornélio, que reuniu em sua casa todos os seus amigos, aguardando Pedro, porque quando Pedro viesse, ele sabia que iria acontecer algo extraordinário, e assim aconteceu. Quando Pedro chegou, o Espírito de Deus veio sobre todos aqueles homens e mulheres naquela casa, meu amado irmão, e eles foram restaurados, eles fizeram uma aliança e conheceram quem verdadeiramente era o Cristo Jesus. Você vai conhecer a Cristo quando você permitir, quando você fizer uma aliança com Ele, você saberá verdadeiramente quem é o teu Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações. Comenta aí embaixo também se você gostou. Comenta um amém. Dá glória ao nome de Jesus, porque a palavra está se expandindo. O reino de Deus está sendo povoado e o inferno está sendo saqueado a todo momento, porque essa obra é de Deus e ela não vai parar. E você vai fazer parte dela também, em nome de Jesus. Fica na paz, porque amanhã tem uma outra palavra específica da parte de Deus para a tua vida. Amém? Deus te abençoe.